In the printed comments on today's O text, comentário de hoje fala de Mateus capítulo 25 e Lucas capítulo 19. Em Mateus 25, lemos sobre a ilustração dos talentos. 3 escravos receberam talentos. Um recebeu 5, o outro 2 e o terceiro 1 talento. E no relato de Lucas capítulo 19, vemos que 10 escravos receberam cada um uma mina. Minas e talentos eram quantias em dinheiro. Jesus contou as duas ilustrações em lugares diferentes, alguns dias antes de morrer. A ilustração das minas foi em Jericó, e as dos talentos ele contou aos seus apóstolos no Monte das Oliveiras. Mas as duas ilustrações têm um ponto-chave. Em cada ilustração, o escravo que não fez nada com o que recebeu é chamado de mau. É muito sério uma pessoa ser chamada de má, principalmente pelo Senhor. Só para ter uma ideia, em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus se refere a Satanás como o maligno ou mau. E Provérbios capítulo 10, versículo 7 diz: o nome dos maus apodrecerá. Então, realmente é um termo muito, muito forte. Mas por quê? Por que esses escravos foram chamados de maus? Jesus não disse que eles desobedeceram a um dos 10 mandamentos, mas eles fizeram algo muito sério. Eles deixaram de fazer alguma coisa com os talentos ou as minas que receberam. Foram culpados de omissão, ou seja, deixar de fazer algo que se deve fazer. Podemos comparar com a parábola das ovelhas e dos cabritos de Mateus capítulo 25, versículos 41 a 46. Os cabritos são condenados ao decepamento eterno não por terem feito algo mal, mas por terem deixado de ajudar os irmãos de Cristo. Novamente, pecado de omissão, deixaram de fazer o que deviam fazer. Veja também que no relato de Mateus, os escravos receberam talentos de acordo com sua capacidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro 1. Será que o senhor deles foi parcial? De jeito nenhum. O relato deixa claro que os talentos foram dados de acordo com a capacidade de cada um. Então, o Senhor demonstrou bondade ao distribuir a cada escravo as responsabilidades no trabalho de aumentar os seus bens. E é muito bom saber disso, não é? Saber que Jeová leva em conta o que nós podemos fazer e não nos compara com outros na congregação. Temos que ter cuidado com sentimentos negativos de que não valemos nada. Pode acontecer da gente pensar que o que fazemos não é suficiente para agradar a Jeová, ou que tem tanta coisa para fazer que nunca vamos conseguir fazer tudo. Não podemos pensar assim. O que nós temos que fazer é dar o nosso melhor a Jeová. Nunca queremos cair na mesma armadilha daquele escravo preguiçoso e mau. Ele começou a criticar o seu senhor. Eu sei que o senhor colhe onde não semeou. Eu sei que o senhor faz isso e aquilo. O senhor é muito exigente. Foi ele que deixou de fazer o que devia, mas ele colocou a culpa no seu senhor. Então o senhor virou o jogo. Você diz que eu sou assim, mas agora escravo mau. E disse que ele não ia receber nada. Ele foi chamado de mau. Então, se nós estamos dando o nosso melhor de coração, Jeová vai nos abençoar. Outra coisa interessante é que um deles recebeu 5 talentos e o outro 2. O escravo que recebeu 2 talentos ganhou mais 2. O que recebeu 5 ganhou 5. Mas o escravo que recebeu 2 e ganhou só 2 não se comparou com o que ganhou 5, dizendo: eu não posso fazer o que ele fez. Afinal, eu só recebi 2 talentos. Não, ele ficou feliz com o que tinha. E essa é uma boa lição para nós. Fique feliz com o que você pode fazer. Se pode se esforçar para fazer mais, ótimo. Mas não queremos ficar nos comparando com outros, pensando: eu não consigo fazer tudo o que ele ou ela faz. Essa é uma péssima ideia e não ajuda a ninguém. O que o Senhor disse para o escravo que ganhou 5 talentos e ficou com um total de 10? Naquela época, isso era uma fortuna.
Vamos ver o que o Senhor disse para o escravo. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 21. Aqui vemos o que o Senhor falou para o escravo que recebeu 5 talentos. Versículo 21. Seu senhor lhe disse: Muito bem, escravo bom e fiel. Você foi fiel ao cuidar de poucas coisas. Vou encarregá-lo de muitas coisas. Participe da alegria do seu senhor. Que recompensa, não é mesmo? Mas o que ele disse para o escravo que ganhou só 2 talentos? Vamos ver o versículo 23. Seu senhor lhe disse: Muito bem, escravo bom e fiel. Você foi fiel ao cuidar de poucas coisas. Vou encarregá-lo de muitas coisas. Participe da alegria do seu senhor. Exatamente o mesmo. Foi de acordo com a capacidade de cada um. Nos 2 casos, a recompensa foi a mesma: a aprovação do Senhor e, sem dúvida, mais responsabilidades. O Senhor é Jesus Cristo. Os talentos representam a responsabilidade que Jeová dá aos seus servos ungidos. Eles precisam pregar e fazer discípulos. Essa é a designação deles. Nós das outras ovelhas temos a mesma responsabilidade, mas essa ilustração se aplica aos ungidos. Só que tem um texto que nos ajuda a entender o que temos de fazer. Apocalipse 22, 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Esse texto não está diretamente relacionado com os talentos, mas indica o que todos, ungidos e outras ovelhas, têm que fazer. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 diz: O Espírito e a noiva estão dizendo: Venha. E quem ouve, diga: Venha. Esses que ouvem aqui no texto somos nós das outras ovelhas, porque a noiva representa os irmãos ungidos de Cristo. O texto continua: Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Então, o Espírito está realmente dizendo: Venha. Em Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 discípulos que começaram a falar em outras línguas. Eles falaram sobre a esperança das boas novas com os judeus que estavam em Jerusalém. O Espírito Santo inspirou homens a escrever a Bíblia. E o Espírito Santo está por trás das profecias da Bíblia. É o Espírito Santo que está dizendo: venha, não é mesmo? Quando você lê para alguém 2 Timóteo 3 ou outro texto e a pessoa diz: é isso que está acontecendo hoje. É o Espírito dizendo: venha. Quando as pessoas leem a palavra de Deus, entendem e aceitam o que ela diz, é como se o Espírito estivesse insistindo com elas, dizendo: venha. E a noiva? A noiva já está dizendo: venha há um bom tempo. Lá em Pentecostes, 120 discípulos pregaram em línguas diferentes, e eles disseram aos judeus: venham. E no decorrer dos séculos, alguns que talvez tenham sido parte da noiva fizeram o seu melhor para servir e honrar a Jeová. Mas nesses últimos dias é que vemos o impressionante resultado do convite da noiva: venha. Pense um pouco. De 120 discípulos pregando em uma cidade, Jerusalém, o trabalho da noiva agora aumentou para 8.220.105 discípulos em 240 países. Não temos dúvidas de que a noiva está dizendo: venha. De uma congregação em Pentecostes, podemos dizer que aquelas 120 pessoas formaram uma congregação, temos hoje 118.016 congregações no mundo todo. O Senhor Jesus deve estar muito feliz de ver que seus escravos obedientes já levaram a mensagem do reino à terra inteira. É um privilégio muito grande participar nesse trabalho.